Olha, o assunto de hoje da entrevista é a diferença entre acúmulo de função e desvio de função nas relações de trabalho. Nós convidamos o advogado Danilo Araújo, que traz as informações para todos nós. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Danilo Araújo, advogado, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as diferenças de desvio e acúmulo de função. Doutores, essas duas situações podem acontecer no dia a dia do trabalhador? Pode. Ambas as situações acontecem. Qual é a diferença entre elas? Desvio de função é quando você é contratado para exercer uma função, mas na prática você exerce outra. Por exemplo, você é contratado para ser ajudante pedreiro numa empresa, mas no decorrer do trabalho você se torna pedreiro. Houve um desvio de função. Você deixou de exercer a função para a qual foi contratado e está exercendo uma função diversa. Neste caso, que se caracterizaria o desvio. O acúmulo se parece, mas qual a diferença? Neste caso do acúmulo, você não deixa de exercer a função antiga. Você está exercendo a sua função junto com outra função. Por exemplo, se você é o ajudante, mas também faz o serviço de pedreiro, inicia-se o serviço como ajudante, por exemplo, mas também no decorrer do dia faz funções de pedreiro. Nesse exemplo, você está incorrendo no caso de um acúmulo de função. Você está exercendo mais de uma função e são funções diversas da qual foi contratado. No caso do desvio, doutor, o que a pessoa pode fazer caso ela perceba que ela foi contratada para fazer uma coisa, mas no meio do caminho ela já está exercendo uma função diferente? Na verdade, assim, se tudo é no contrato. Se o seu empregador fala, olha, você foi contratado como ajudante, mas eu quero que você exerça a função de pedreiro, e você quer exercer essa função, e desde que você concorde e receba o salário compatível com a função para a qual você foi contratado, não há problema nenhum. Se você cresceu na empresa e ele quer promover você a pedreiro, você começou como ajudante, quer promover você a pedreiro, você ganhando o salário de pedreiro e sendo você querendo, não há problema nenhum. Muito pelo contrário, é até bom para o trabalhador que ele cresça na empresa e exerça funções cada vez mais complexas e cresça na sua carreira. Mas e quando não é bem assim? Quando a empresa coloca o funcionário para fazer um serviço, no caso do pedreiro, mas ele continua ganhando como ajudante e, teoricamente, ele ainda é ajudante, mas age como pedreiro? Aí há uma falha. Aí pode se recorrer à justiça, se caso não for composto, se não conseguir resolver de maneira amigável, para que se resolva essa situação. Para isso, se o funcionário estiver exercendo a função, é bom sempre ele ter provas disso, ter testemunha, documentos que comprovam que ele está exercendo uma função diversa daquilo que ele foi contratado. Porque se, após tentar resolver isso de maneira amigável, não conseguir êxito, aí o caminho é procurar a justiça ou até o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para que alguma providência seja tomada no caso específico. Mas, repetindo, o funcionário não é obrigado a mudar de função. Então, por exemplo, se você não quer mudar de função, você não é obrigado. Não pode ser obrigado a fazer duas funções, por exemplo, ou mudar a função para a qual você foi contratado. Na verdade, tem que ser de comum acordo. Assim como o contrato de trabalho, ambas as partes têm que estar satisfeitas com relação à mudança. Mesma coisa com o acúmulo, né? Isso tem que ser conversado e caso a pessoa não esteja recebendo por realizar duas funções, ela pode recorrer. Na verdade, o acúmulo, ele, em regra, não é muito benéfico ao trabalhador. Porque exercer duas funções seria benéfico se houver compatibilidade de horário. A pessoa exerce uma função e posteriormente exerce outra, mas as funções em regra é meio complicado ao trabalhador, mas se houver previsão contratual, muito embora em regra é considerado ilegal por não ser benéfico ao trabalhador. A pessoa pode se recusar a executar aquela função além do que foi pedido inicialmente? Pode. Por exemplo, se você é porteiro de um lugar e a empresa quer que você, seja vigilante e use arma, por exemplo. Se você não tem qualificação para aquilo, você não é obrigado a fazer aquilo para a qual você não foi contratado. Você tem que trabalhar na função para a qual você foi contratado. É óbvio que se as funções pedidas estiverem dentro da sua atribuição, você é obrigado a executar. Se você é uma empregada doméstica e você não pode se recusar a limpar um cômodo de uma casa sem fundamentação, até porque você mesmo estaria descumprindo o contrato de trabalho que foi feito. Mas se é algo diferente daquilo que foi estabelecido, pode. Tanto uma parte quanto outra está distrito aquilo que foi combinado, aquilo que foi contratado. E tudo isso permanece igual, mesmo com essas novas regras, para quem está sendo contratado agora e já tem todas essas mudanças no direito trabalhista? Na verdade, o desvio de função e a coluna de função se mantém. Tanto que você pode recorrer ao Poder Judiciário se você estiver diante de uma situação dessa.